Olá, retornamos para a videoconferência de notificação de eventos adversos, mas os nossos amigos continuam tímidos. Então, enquanto isso, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, primeiro para a Simone, depois uma outra para a Silvana, para ver, inclusive, se vocês perdem um pouquinho a timidez e mandam um pouco mais de perguntas para a gente. Simone, como a Silvana estava dizendo, existe uma diferença entre evento adverso e reação adversa, né? Sendo que o evento adverso ele seria algo mais abrangente, que poderia incluir características genéticas, costumes, alimentação, hábitos, interferência do meio. Se eu não estou enganada, a maioria dos estudos que são feitos, a maioria dos dados que nós temos de eventos adversos, eles são dados mundiais e não refletem a população brasileira. Você acha que é importante que nós tenhamos dados da população brasileira com a sua etnia e os seus hábitos, os seus costumes? Acho fundamental, acho que a gente vai encontrar muita coisa diferente em relação a isso e acho que a hora que a gente começar a notificar vai aparecer coisas diferentes do que vem aparecendo nos estudos, né? Porque como a própria Silvana colocou, os estudos é uma população extremamente bem selecionada, né? Apesar de que a gente notifica tudo, né? Num estudo clínico, qualquer coisa precisa ser notificada como evento adverso, a população é muito bem selecionada, muito diferente da população geral de qualquer região. Então, eu acho assim que a gente tem que ter dado nacional, acho que nós vamos encontrar muita coisa diferente, até porque às vezes o nível socioeconômico da população é diferente da população de estudo clínico, e então acho que é fundamental, assim, não só para evento adverso, para tudo, assim, acho que a gente precisa adquirir essa cultura no Brasil de não ficar satisfeito só em ter o dado internacional, mas em gerar os nossos dados, porque a gente tem capacidade para isso. Obrigada, Simone. E, Silvana, na verdade, duas coisas. Uma você já citou, eu gostaria até de pedir que você reforçasse, que é a questão da importância de ter certeza ou não de se aquele evento adverso realmente está relacionado a um medicamento, né? E a correlação disso com a questão da troca. Uma vez que você trocou aquele medicamento propriamente dito, você fez uma inferência e se isso pode prejudicar ou não a questão da notificação. A outra coisa muitas pessoas às vezes me questionam que elas fazem notificações e não recebem um retorno dessa notificação. Então, se você pudesse explicar um pouquinho como é que essas notificações são processadas dentro do CVS e o que gera ou não uma resposta individual, só, né, para acho que para o nosso público ter um pouco mais de ciência de como se dá o processo lá dentro. Olha, a importância de você ter a certeza ou não se foi aquele medicamento que causou a reação, isso não tem tanta importância no caso, porque assim, essa certeza quem vai ter somos nós do CVS quando a gente faz quando a gente faz a análise da notificação, tá? No caso, se suspeitou de uma reação e teve a troca, notifica. Mesmo que não tenha certeza se foi aquele medicamento que causou ou não. Porque lá no CVS a gente vai fazer uma análise seguindo uma literatura internacional, tá, chamada, que a gente utiliza, que é a Micromedex. A partir dali a gente verifica se realmente aquele medicamento pode causar aquela reação, se ele pode interagir com outros, ou se aquilo realmente não tem a ver com o medicamento, mas sim tem a ver com a doença base do paciente. Então, não tem a necessidade de você ter a certeza que realmente causou. Se suspeitou, já notifica. Se aquilo vai te levar a uma troca de medicamento, notifica. Essa certeza somos nós do CVS com a análise que a gente vai ter. E baseado em literatura, que a gente usa o Micromedex para ter essa certeza. A outra pergunta da Milva seria referente a... o retorno das notificações. É o retorno, muito bem. A gente não tem esse costume de, digamos, cada notificação que a gente recebe e analisa, dá um retorno. O que é feito assim, se existe alguma dúvida no caso,
relacionada àquela notificação, a gente entra em contato com esse notificador por telefone, por e-mail e esclarece, mas assim, um retorno propriamente dito, a gente não tem o costume de dar. Assim como a Anvisa, eu acho que também não dá nos casos quando a notificação é feita pelo Notivisa. O que eu tenho, assim, eu tenho comigo um número de notificações que eu tenho recebido dos SAIs que estão inscritos, eu já recebi algumas, mas assim, retorno, o que foi feito, o que não foi, assim, isso é incluído num banco de dados, é somado com as outras reações, por exemplo, uma hepatotoxicidade, isso é somado, e se houver um grande número dessas notificações referente àquele medicamento, é dado um sinal de alerta e podendo até ser chamado à indústria para a gente conversar, para uma reunião, para saber se... Porque na bula pode estar escrito uma hepatotoxicidade, um evento raro, mas de repente eu posso estar vendo que é um evento comum ou frequente, e isso pode levar a uma mudança na bula, no caso. Então, assim, é meio complicado para a gente dar retorno de notificação por notificação. Se no caso, o notificador quiser entrar em contato para saber o que foi feito, é só mandar um e-mail, a gente tenta levantar, se está no banco, como é que está, se foi, gerou um número maior referente àquela reação, a gente pode fazer um levantamento assim. Mas não é costume a gente dar retorno de cada notificação que a gente analisa. Eu fiz propositadamente essa questão porque muitas pessoas chegaram a me dizer: eu notifiquei, não tive retorno, desanimei, não quis notificar mais. E eu acho que a lógica de funcionamento não é gerar respostas individuais, e sim respostas coletivas, quer seja numa alteração de bula, quer seja em informes, em alertas que saem tanto do CVS quanto da Anvisa, gerando até, às vezes, recolhimento de medicamento, e a gente sabe que isso acontece. Uma coisa que é importante a gente ressaltar para esta proposta, especificamente relacionada ao plano de assistência integral às pessoas vivendo com HIV, é que nós já temos um acerto com o CVS de que haverá um banco de eventos adversos à terapia antirretroviral que vai ser dividido com o grupo que está discutindo isso, para que nós possamos ter uma ideia melhor do que vem acontecendo. E também nós já temos um acordo com a Anvisa e com o Departamento de DST/AIDS do Ministério e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, que esses dados repassados para a Anvisa também serão encaminhados ao departamento, para que eles possam ser discutidos pelos comitês assessores de terapia antirretroviral, caso haja, inclusive, algum impacto na política ou nas orientações dos guias de tratamento e tudo mais. Talvez vocês estranhem que a gente está insistindo aqui para fazer a notificação via CVS e não pelo Notivisa, mas o Estado de São Paulo tem essa particularidade, tem uma vigilância sanitária estadual atuante na questão das notificações, e já é um fluxo acertado de há muito tempo, que é a Vigilância Sanitária do Estado a responsável por repassar as notificações para a Anvisa, ao contrário do que acontece no restante do país, que as notificações vão direto para o site do Notivisa. Acredito aqui que tivemos a primeira quebra de timidez. A pergunta, eu vou ler a pergunta, talvez a gente poderia ver com qual das duas a resposta ficaria melhor. Devo notificar somente as reações adversas a medicamentos graves ou todo tipo de reação? Essa pergunta está vindo de Bragança Paulista. Posso? À vontade. Bom, como eu disse, existem as reações graves e não graves. Você deve notificar todas. Por legislação, as graves, claro, a gente vai dar prioridade às graves, mas as não graves também podem ser notificadas, devem ser notificadas também. Tá? Você quer falar alguma coisa, Simone? Não, eu acho que tudo tem que ser notificado. Eu acho que bater de novo nessa tecla, mesmo que você ache que não tem relação, às vezes a sua experiência diz que não tem relação, mas quando começa a aparecer 5, 6, 10, 15, 20 casos daquele mesmo evento, parece que tem relação, sim. Então, mas se a gente, cada vez que acha que não tem relação, não notificar, você não vai chegar a essa conclusão, né, lá na frente. Então, acho que tem que ser grave, não grave, e mesmo que você ache que não está relacionado.
Lembrando aqui, inclusive, que no caso do Indinavir, por exemplo, há alguns anos atrás, a existência do granuloma piogênico, por exemplo, né, que na verdade quem fez a relação causal foram os próprios usuários de Indinavir, que em conversas, principalmente de internet, em chats de bate-papo, começaram a trocar informações e perceberam que vários deles que usavam a mesma medicação apresentavam a mesma alteração, que na época era chamada de unha encravada, né? Então, não é uma reação grave, mas se tivesse sido notificada, se alguém tivesse suspeitado da coincidência entre essa reação e Indinavir e tivesse notificado, talvez nós da saúde tivéssemos percebido antes dos usuários. Nós temos aqui uma pergunta de uma farmacêutica da cidade de Dobrada. Eu vou ler a questão dela. Nossos pacientes de HIV são acompanhados na cidade de Matão. A minha dúvida é em relação à notificação de outros medicamentos. Eu posso fazer a notificação de qualquer evento adverso que seja do meu conhecimento? Por exemplo, um paciente que se queixa de determinado medicamento de um laboratório X, que um determinado medicamento de um laboratório X não tem o mesmo efeito que um medicamento do laboratório Y. Ou eu tenho que direcionar essa questão para uma unidade de notificadora? No caso, você está falando de uma ineficácia. Quando você tem um medicamento funcionando bem, você troca por um outro laboratório e passa a não ter o mesmo funcionamento, você está falando de ineficácia. Todas as reações de ineficácia têm que ser notificadas, sim, independente de que medicamento for. Elas devem ser notificadas lá para o CVS. Se você está no estado de São Paulo, notifique para o CVS. E não tem necessidade de ser uma unidade notificadora? Não. Ela pode se cadastrar e fazer a Pode notificação? se cadastrar como uma unidade comum e fazer a notificação. Eu vou até aproveitar também, e já que a gente está falando de notificação de evento adverso, tem a questão da queixa técnica. Uma outra pergunta que chega para a gente com muita frequência é o que eu faço com determinada substância que, por exemplo, apareceu um fungo, está com o aspecto alterado, mando para vocês e a nossa orientação é sempre de que faça a notificação via CVS, em geral de desvio de qualidade ou uma queixa técnica. É isso mesmo, Silvana? É isso, lembrando que onde eu trabalho, o núcleo é só de reação adversa a medicamento. Quando você tem um desvio de qualidade, isso é encaminhado para o grupo de medicamentos. Só que é um pouco mais complicado porque isso implica numa retirada do material para análise, e implica em levar esse material para uma análise no Adolfo Lutz, implica na demora do Adolfo Lutz em dar esse retorno. Ou seja, eu tenho ações fora do CVS, então é uma coisa mais demorada e o retorno também é mais demorado. Então, muitas vezes o que acontece, você tem o teu lote lá parado e você não pode usar porque ele está suspeito de ter um problema, um fungo, alguma coisa, só que você tem que ter primeiro a resposta do Lutz. Enquanto isso, você não pode usar. Então, o que acontece muitas vezes é que a unidade acaba ligando para o laboratório acaba trocando o medicamento para poder usar, né, para você ter em uso, e devido à demora. Então, é uma atividade que depende mais, assim, fora do CVS. Você tem que deslocar vigilância, no caso do município, para ir lá retirar, levar no Adolfo Lutz e toda a demora de análise do Adolfo Lutz. É uma coisa um pouco mais demorada e externa. Tá? Nós temos uma pergunta agora do Polo de São José do Rio Preto. Vamos passar a palavra para eles. Olá, Milva. Olá, doutora Simone, Silvana. Aqui a nossa dúvida são 3 questões aqui. Uma primeira seria, pegando aí o gancho das fichas de notificação, com relação a essa notificação, você falou via online e tal, vai ter a possibilidade de imprimir, vai ter bloco de ficha de notificação para preencher, ou vai direto via online? Essa é uma das perguntas aqui. Uma outra seria, eu peguei um pedacinho do seu início com relação aos passos, doutora Milva, que você estava falando, com relação ao processo, essa videoconferência,
e eu peguei um pedacinho dizendo com relação a uma reunião que vocês pretendem fazer junto com gestores, gerentes e articuladores para estar organizando um pouco melhor, né? Com relação aí da ficha de notificação, como seria essa devolutiva? Vocês falaram, né, dessa coisa mais geral, mas assim, via CRT, tem alguma proposta de devolutiva desses dados no evento, sei lá, uma coisa mais geral, assim, com as UDMs? E uma outra dúvida que ficou ainda é com relação às 21 UDMs que você coloca. É um projeto piloto, mas assim, nesse momento, as unidades, outras unidades que não estão dentro dessas 21 poderão notificar ou não? Ou só apenas, no nosso caso, sai de São José do Rio Preto? Obrigada, eu passo a palavra. Oi, Zulmira, é sempre um prazer falar com você. Eu vou falar um pouquinho. Oi, Zulmira, sempre um prazer falar com você, sempre participante ativa de todas as nossas atividades. Eu vou falar um pouquinho do meu pedaço do processo, depois eu passo a palavra para a Silvana. Na verdade, essa reunião que eu citei, ela já foi feita e nós tivemos, inclusive, a presença da gestora do site São José do Rio Preto com a farmacêutica. Desculpe. Que era uma reunião de sensibilização e, felizmente, nós tivemos vários gestores. Silvana, desculpa, você poderia... Okay. Continuando, olha, eu vou falar da notificação que ela perguntou se pode ser feito direto ou se tem que imprimir alguma coisa. Não, a notificação ela é feita diretamente online. A única coisa que você vai ter que imprimir é o número da notificação, aquele número que eu falei que é o NF. Aquele teu comprovante que deu tudo certo, que a notificação chegou até nós, o CVS, e que você tem um número ali que você vai, no caso, é o teu comprovante, caso você tenha alguma dúvida, ou nós, quando temos alguma dúvida, a gente identifica por esse número. A única coisa que você vai imprimir é esse NF. O restante é tudo feito online, tá? Desculpa, um pequeno problema respiratório aqui. Então, como eu estava dizendo, essa reunião já foi feita para a sensibilização dos gestores, foi a pedido dos farmacêuticos, para que eles tivessem um apoio maior. Eu citei a questão do número 20, porque na nossa meta, né, no que está redigido no plano de assistência integral, nós colocamos esse número como sendo um número factível, né, que nós conseguíssemos que 20 UDMs notificassem eventos adversos até o final desse ano de 2012. Mas quanto mais nós tivermos, melhor. Até porque a ideia é de que no próximo plano, se nós tivermos essas 20, nós aumentemos a meta para 50, 70, até chegar em 100% das UDMs. Então, qualquer UDM que queira notificar evento adverso não só pode como deve, né? Na questão da devolutiva, a ideia que nós tivemos é que nós formamos um grupo técnico composto por representantes tanto de DRS quanto de UDM, mas nós do CRT e o CVS. Esse grupo continuará se reunindo agora no decorrer desse ano e provavelmente nos demais também. E a Silvana ficou responsável por trazer para esse grupo os dados das notificações geradas no Estado, para que o grupo possa discutir e, a partir daí, elaborar devolutivas, tanto para o Estado como um todo, quanto para o próprio Departamento de DST/AIDS do Ministério da Saúde. Você estava falando da notificação online, realmente é possível de fazer ela toda online. Mas se alguém quiser, dá até para imprimir a ficha e preencher a mão para depois digitar. Vai ser obrigatória a digitação, não dá para mandar ela de outro jeito. Mas se alguém preferir imprimir antes de digitar, é possível fazer isso também. Temos aqui uma outra questão que chegou de São João da Boa Vista, também é para a Silvana. Para a unidade se cadastrar, quem fornece o login e a senha? Ou é a própria unidade que coloca isso no momento do cadastro? O login e senha é feito no momento do cadastro. A própria unidade faz isso, certo? Ela coloca lá os dados, no caso, vai ter o nome da unidade, vai ter o CNPJ, que no caso é o filtro, como eu expliquei, é o filtro.
que vai identificar a unidade, então tem que ver se não tem nenhuma outra unidade do município já cadastrada com aquele CNPJ, tá? Mas no caso é a própria unidade que faz o cadastro e a senha. Se caso, por exemplo, que nem Ribeirão Preto, que teve um problema, todas as unidades de Ribeirão tinham o mesmo CNPJ, utilizavam o CNPJ da prefeitura. O que a responsável fez? Ela criou uma senha e um login e ela abriu para as outras unidades colocarem, ela no caso adicionou o nome das outras pessoas responsáveis das outras unidades, certo? Então assim, tendo um CNPJ só, tranquilo, a própria pessoa faz login e senha. Tendo mais que um CNPJ, o mesmo CNPJ para várias, uma pessoa vai ser responsável para abrir o login e senha e cadastrar o restante das outras unidades, tá? Isso. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer primeiro a participação de vocês que estão aí nos assistindo e em segundo lugar a participação da Simone e da Silvana nessa tarde de quarta-feira. Espero que a partir de hoje chovam notificações. Por favor, deixem a Silvana louca de tanto trabalhar com o evento adverso, a terapia antirretroviral. Mas isso tudo com uma boa intenção, né? Para que nós possamos ter dados bons, dados brasileiros que reflitam a nossa população e que nos auxiliem para tentar chegar antes do evento adverso na abordagem desses usuários. Eu tenho recebido algumas notificações e eu espero que esse número a partir de hoje cresça bastante. Eu vou ficar aguardando. Opa, tivemos uma perguntinha de última hora e depois eu vou despedir de vocês de novo. Não, na verdade não é uma pergunta, é uma sugestão do CRT. Vou passar para você, Silvana, para você discutir no CVS. Eles se ofereceram para adicionar um link no site do CRT, direto para notificação, se vocês tiverem interesse para facilitar. Então, passo a nossa sugestão. E também gostaria de avisar, acabei de receber essa informação do Comint lá do CRT, que quem quiser acessar as apresentações de hoje, podem acessá-la através do Facebook do CRT ou também no site do CRT, elas já estão disponíveis. Uma boa tarde a todos vocês e notifiquem sempre. Obrigada.